As fronteiras de Israel são uma questão complexa e controversa devido ao longo conflito entre Israel e seus vizinhos na região do Oriente Médio. A definição das fronteiras de Israel tem evoluído ao longo do tempo e ainda é uma questão de debate em nível internacional. A fronteira norte de Israel é com o Líbano, onde a linha de cessar-fogo conhecida como a Linha Azul estabelecida pela ONU em 2000 marca uma parte dessa fronteira. A região fronteiriça tem sido palco de tensões intermitentes e conflitos, notavelmente com o grupo militante Hezbollah, que opera a partir do sul do Líbano. A fronteira nordeste de Israel é com a Síria, especificamente nas colinas de Golã. Israel anexou a maior parte das colinas de Golã após a Guerra dos Seis Dias em 1967, embora essa anexação não seja reconhecida internacionalmente. A região tem sido palco de conflitos esporádicos ao longo dos anos. A fronteira oriental de Israel é com a Jordânia, um país vizinho com o qual Israel assinou um tratado de paz em 1994. Esta fronteira tem sido relativamente pacífica. A fronteira sudoeste de Israel é com o Egito, que também tem um tratado de paz com Israel desde 1979. A fronteira é marcada pelo deserto do Sinai e é geralmente pacífica. A fronteira mais complexa é aquela com os territórios palestinos, que incluem a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A fronteira entre Israel e a Cisjordânia não é claramente definida e é objeto de disputa constante. A faixa de Gaza é cercada por Israel a leste, sul e oeste, enquanto a fronteira com o Egito é a única saída para o mundo exterior. A cidade de Jerusalém é uma questão particularmente sensível e central nas negociações entre Israel e os palestinos. A cidade é reivindicada como a capital tanto por Israel quanto pelos palestinos, e as fronteiras da cidade ainda não estão claramente definidas. As fronteiras de Israel são complexas, com áreas de disputa e tensão em várias regiões. A questão das fronteiras é fundamental nas negociações de paz na região e continua a ser um dos principais desafios no conflito israelo-palestino e nas relações de Israel com seus vizinhos. O conflito entre Israel e a Palestina é uma questão geopolítica que perdura há décadas e continua a impactar profundamente a região do Oriente Médio. Com raízes históricas complexas, tensões religiosas e políticas, e um impacto significativo na vida das pessoas em ambas as partes, esse conflito é um dos mais duradouros e desafiadores da história contemporânea. Este artigo examinará as principais causas, desenvolvimentos e perspectivas desse conflito multifacetado. O conflito israelo-palestino remonta ao final do século XIX e início do século XX, quando ocorreu um aumento significativo da imigração judaica para a Palestina, então sob domínio do Império Otomano. O movimento sionista, que buscava estabelecer um Estado judeu na região, ganhou força nesse período. Após o colapso do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina. Após o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, a pressão internacional para a criação de um Estado judeu na Palestina aumentou. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram o Plano de Partilha da Palestina, que previa a divisão do território em Estados judeus e árabes. Em 1948, Israel declarou a sua independência, levando a uma guerra entre Israel e os países árabes vizinhos. A Guerra de 1948 resultou em um grande deslocamento de palestinos, que fugiram ou foram forçados a sair de suas casas. Isso deu origem a uma das questões mais sensíveis do conflito, o direito de retorno dos refugiados palestinos. As negociações de paz subsequentes não conseguiram resolver essa questão espinhosa. Várias tentativas de resolver o conflito ocorreram ao longo das décadas, incluindo os acordos de Oslo na década de 1990. No entanto, esses esforços muitas vezes estagnaram devido a questões complexas, como o status de Jerusalém, as fronteiras, os assentamentos israelenses e a segurança. As tensões entre Israel e os palestinos continuam a se manifestar em forma de confrontos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, bem como em conflitos mais amplos na região. As perspectivas para uma solução pacífica continuam a ser incertas, com os obstáculos políticos, a desconfiança mútua e a falta de um acordo abrangente persistindo como desafios significativos.
O conflito entre Israel e a Palestina é um problema complexo enraizado em histórias e identidades profundamente arraigadas. As soluções são difíceis de alcançar, mas a busca por uma resolução pacífica permanece fundamental para a estabilidade no Oriente Médio e a busca de justiça e segurança para todas as partes envolvidas. A esperança é que, no futuro, seja possível encontrar um terreno comum e avançar em direção a uma coexistência pacífica.